Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos dar início agora à nossa aula dominical na sala de famílias, né? E eu gostaria de começar com vocês já orando, pedindo ao Senhor a intervenção dele sobre essa aula, sobre os nossos corações, sobre o nosso dia a dia, sobre tudo que vai ser ministrado, que seja uma flecha no nosso coração e que nós aprendamos com isso a nos proteger, a proteger aqueles que estão perto de nós de tantas heresias que hoje invadem, né? Têm sido assoladas as nossas igrejas, não só no passado, mas no presente. Curve sua cabeça quando você estiver, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem nos concedido uma oportunidade de falar da Tua palavra, Pai. Muito obrigado que Tua igreja, Senhor, mesmo diante de tantas dificuldades impostas pelo mundo, tem buscado avançar, Senhor, diante da pandemia, diante das restrições, Senhor. E certamente, Senhor, isso tem Te agradado, isso tem sido combustível, Senhor, para alimentar a nossa fé, Pai. Muito obrigado pela nossa liderança, por todos que hoje estão nos ouvindo e participando da sala de família, que esse conteúdo que vai ser repassado seja para a honra e a glória do Teu nome, é isso que Te oramos. Já Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos, você já tem acompanhado a sala de família com o pastor Norbelinho, né? E tem fazido uso desse livro aqui, né? Livro aos Colossenses, né? A Epístola dos Colossenses. E o objetivo hoje é nós examinarmos o capítulo 8 deste livro, né? Que ele justamente faz jus ao capítulo 2, do verso 16 ao verso 23 da nossa Bíblia, né? Do livro de Colossenses. O que é que acontece? A igreja ela estava sendo invadida por diversas heresias ao longo dos anos e, em particular, a igreja de Colosso estava sendo assolada por diversas delas. E nós vamos ver no decorrer da nossa conversa que isso hoje também acontece com as nossas igrejas, no dia a dia, na prática, né? A gente vai verificando e vai vendo que isso acontece. Então, quais seriam essas três heresias que estariam invadindo a igreja de Colosso nesse capítulo 2, a partir do verso 16 até o 23. Seria o legalismo, o sincretismo e o assentismo. E os irmãos podem ter certeza que esses três nomes, esses três tópicos, essas três heresias, elas faziam um grande estrago naquela igreja, na igreja de Colossos, e na igreja do dia a dia, na nossa igreja de hoje, também faz um grande estrago. E o grande estrago que ela vem fazer, o propósito dela, é justamente tirar Jesus Cristo do centro, né? Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, é o centro da mensagem, e essas heresias elas colocam Jesus Cristo no papel secundário. Ou seja, a salvação por meio de Jesus Cristo não era suficiente, precisava se fazer mais alguma coisa para realmente ter a salvação. Então, essas heresias colocam a insuficiência de Cristo para a salvação. E justamente Paulo escreve essa carta com o objetivo de combater essas heresias, orientar aquelas pessoas que estavam naquela igreja, na igreja de Colosso. E certamente o Espírito Santo de Deus também coloca isso para nós hoje no dia a dia. Então, com muita calma, muita tranquilidade, nós vamos ver o que são heresias, quais são essas vertentes do legalismo, do sincretismo e do assentismo que estavam acontecendo naquele local e é tão atual para os nossos dias de hoje. Então, o subtítulo fala das ameaças do engano religioso. As ameaças do engano religioso. Eu gostaria já de ler com os irmãos, peço que o irmão abra a sua Bíblia aí na sua residência e acompanhe junto conosco a leitura, que está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, o verso é do 16 até o 23. E fala assim a palavra do Senhor. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que procede de Deus.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenâncias. Não manuseis isto, não proves daquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos concentrar nos dois primeiros versículos, o versículo 16 e o versículo 17, que justamente é onde tem o arcabouço do legalismo, né? Legalismo esse defendido por falsos mestres, aqueles que não eram mestres verdadeiros e que estavam justamente infiltrados nessa igreja em Colosso. Então, o que é o legalismo? O legalismo é um conjunto de regras ou normas, né? Isso aí nós podemos chamar de uma forma muito tranquila de legalismo. E justamente esse verso 16 e verso 17, ele vai justamente frisar bem, vai balizar bem ali em evidência o que era o legalismo aplicado àquela igreja. Vamos reler juntos agora o verso 16 e 17, buscando uma exposição mais a miúde do que diz esses versículos. Diz assim: ninguém vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Então, o que acontece? Nós claramente vemos a ele falar de comida, bebida, festas e sábado. E todos nós já sabemos, pelo básico do conhecimento que nós temos na nossa igreja, que isso eram costumes judeus, né? E aquela igreja era uma igreja de gentil. E a igreja de pessoas que não eram judias estava sendo impostas a ela costumes, hábitos, lei que pertencia aos judeus, né? Então era uma forma judaizante de tornar aquele povo um seguidor, sim, de normas e regras estabelecidas no Antigo Testamento. Normas e regras essas que não conferiam salvação, mas que naquele momento aqueles falsos mestres buscavam imprimir para aquelas pessoas seguirem aquilo. Seria algo a mais que é necessário ser feito para se ter a salvação, para ser aceito. E o que acontece? Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz que Jesus Cristo ele nos libertou, ele nos tornou livre. Nós saímos da escravidão, mas, no entanto, esse conjunto de normas que remete ao livro de Levítico, capítulo 11, se tratando de comidas e bebidas, na lei mosaica, trazia de novo o homem essa condição de ter que fazer uma dieta alimentar para poder se enquadrar a um tipo de salvação. Então, nós podemos ver também em Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 14, Jesus dizendo que nada do que o homem come, ou ingere, ou bebe, vem fazer mal. Muito pelo contrário. Tudo que se come é digerido e, evidentemente, é expelido. Mas ele deixa claro que tudo o que sai do homem, esse sim tem um problema. Porque ele sai da nossa câmara de coração. Sai do nosso coração. Então é o que nós pensamos, é o que nós desejamos, é o que nós queremos. Então já se põe por terra, através das próprias escrituras, essa heresia, esse falso ensinamento. Não era mais necessário ter esse tipo de prática, andar dessa forma, fazendo um regime alimentar do que comer, do que beber. O homem ele não tinha mais essa obrigação, não tinha mais o porquê fazer isso. No entanto, aqueles homens oriundos da cultura judaica, da religião judaica, impunha aquelas pessoas que eram novas convertidas, que estavam ali naquela igreja, esse costume, esse hábito, e evidentemente cobravam isso deles.
Quando ele trata de festas, nós falamos de comidas e bebidas, ele trata agora de festas, seriam as celebrações festivas do calendário judaico. E aí nós vamos ter o Pentecostes, nós vamos ter a festa da Páscoa. E mais uma vez, eles remontam isso ao livro de Levítico, capítulo 23. E exigiam que o povo seguisse também aquelas festas descritas em Levíticos. Mais uma vez, uma forma de aprisionar o povo a um hábito, a um costume, a uma forma de algo que não confere salvação. E aí ele vem falar também lua nova, e tudo isso nós estamos conversando, nós vamos encontrar justamente no verso 16, né? Do Colossenses capítulo 2, no verso 16. E a lua nova era o sacrifício mensal oferecido no primeiro dia do mês. Nós vamos ver isso aí em Números capítulo 10, verso 10. Então, aquele povo estava sendo imposto o tipo de comida, o tipo de bebida, as festas que deveriam ser celebradas, a lua nova em que se tinha que ter um sacrifício mensal naquele dia, né? Naquele dia era necessário, era seguir a lei. E ainda mais agora nós chegamos ao ponto crucial desse versículo, que é a questão do sábado. O sábado era a celebração semanal do sétimo dia, o qual representava o descanso de Deus na criação. O Novo Testamento, ele já nos liberta disso, ele já nos extrai dessa obrigatoriedade. Se nós verificarmos em Atos capítulo 10, Atos 20, verso 7, nós vamos ver que as celebrações que se davam a partir do livro de Atos se davam todos aos domingos, conferindo esse domingo como o dia do Senhor. Então, todo esse conjunto de práticas legalistas, elas se davam pelos judeus. E os judeus que, nesse sentido, estavam dentro daquela igreja e puxavam ainda essa questão, podemos chamá-los de falsos mestres, com toda certeza, impunha essa carga a mais a essas pessoas que eram novas convertidas. Se isso lembra alguma igreja a você nos dias atuais, isso não é mera coincidência, isso é um fato real. Vamos continuar lendo agora o verso 17, lemos o 16, vamos ler o verso 17. Porque tudo isso tem sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ora, todos os ensinamentos encontrados no Antigo Testamento, eles davam um contorno. Por isso que aí o versículo ele trata de sombras. Ele dava um contorno, dava uma forma ainda não substancial do que haveria de vir. E o que é que realmente veio? Veio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fim da lei. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. Jesus Cristo é aquele que nos libertou a todo aquele que crê nele e nos regenerou de todo tipo de pecado. Então, o que acontece? Todos esses costumes, todas essas práticas descritas que foram relatadas agora, que realmente constam na Bíblia, no Velho Testamento, era uma penumbra, era uma sombra, era uma forma de anúncio ainda imperfeito, ainda informe, não tinha sido substancializada da pessoa de Jesus Cristo. E quando a pessoa de Jesus Cristo chega, eu volto a Gálatas 5, verso 1, ele nos liberta, ele nos dá a liberdade, ele nos tira das prisões, as prisões das obrigações, as prisões que não traziam salvação. Como que a bebida, como que a comida, como que a festa, como que a guarda do sábado, como poderia conferir santidade a algum homem? Nós concordamos hoje, à luz da Bíblia, que isso é impossível. Mas acreditem, algumas pessoas nos dias de hoje ainda guardam dias, alimentos, práticas, achando que isso confere algum tipo de santidade. Mas a Bíblia nos deixa muito claro que Jesus Cristo nos libertou. Ele nos deu a paz. Ele nos dá a condição de avançar sem estarmos olhando para trás presos a sistemas ritualísticos. E quem de nós aqui não conhece, certamente, seitas, assim como religiões, igreja, pessoas, talvez até no nosso próprio meio,
que ainda estão presas a determinados hábitos, a determinadas recomendações de usos e costumes. Olha, meu irmão, minha irmã, nós que fomos libertos por Jesus Cristo, nós que aceitamos o seu sacrifício, nós que nos arrependemos do nosso pecado, nós vivemos em novidade de vida. E essa novidade de vida, ela não condiz, ela não combina com o legalismo, ela não combina com a prisão, muito pelo contrário. E esse era um dos primeiros males que aquela igreja de Colossos estava vivendo. E eu continuo repetindo, se o que está sendo dito aqui hoje, nesse momento, possa parecer com algo que você conhece, não se espante, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Em Hebreus capítulo 10, verso 1, ele vai dizer rapidamente para a gente que a lei tem sombra dos bem-vindouros. A lei, ela indicava a sombra dos bem-vindouros. E esse bem-vindouro, ele se sumariza, ele se concretiza com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, é motivo de glorificarmos a Deus. Nós, hoje, como filhos de Deus, porque assim fomos no momento que aceitamos Jesus Cristo, nós estamos livres de todo esse tipo de prática, de todo esse tipo de necessidade. É suficiente o sacrifício vicário de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E aí eu gostaria de entrar agora no segundo ponto. Falamos do legalismo, nós vamos falar agora do sincretismo. E sincretismo nada mais é do que uma mistura, uma fusão de doutrinas, de cultos, de religiões, né? Então, de uma forma muito descontraída, é um verdadeiro balaio de coisas juntas, diferentes, tentando andar para o mesmo lugar e evidentemente não conseguem. E você pode estar na sua mente visualizando locais que tentam reunir vários tipos de hábitos ou costumes ou doutrinas de religiões diferentes. Aí você vai encontrar coisas do paganismo, coisas do ocultismo. Você vai encontrar vários tipos de práticas que contradizem o que a Bíblia nos fala. Contradizem tudo o que a Bíblia nos fala. E nós, entrando nessa parte do sincretismo, nós vamos examinar de novo a nossa Bíblia. Eu peço que você continue com ela aberta. Em Colossenses capítulo 2, versos 18 e 19, que é justamente onde ele vai balizar essa questão do sincretismo. Que diz assim a palavra do Senhor: ninguém se faça árbitro contra vós outros, perpetuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. No versículo 18, ele vai falar de humildade. No 19 ele vai falar do corpo de Cristo, da igreja, né? E que Cristo é a cabeça da igreja. Então vamos nos reter no momento ao verso 18, né? Que diz que ninguém se faça árbitro contra vós outros, tendo o pretexto de humildade e de culto a anjo baseado em visões, efatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Esses homens, esses falsos mestres, eles se colocavam como juízes, porque eles julgavam a tua atitude. E se você hoje vê, e certamente você deve estar visualizando na sua cabeça, pessoas em locais, igrejas, em locais de doutrinas religiosas, que justamente julgam, né? Que elas se tornam árbitros, donas da verdade, né? E elas não utilizam a Bíblia para isso, eles utilizam o seu conhecimento pessoal. Com uma sombra, com uma cara de humildade, na verdade são extremamente orgulhosas, né? São pessoas que se consideram em outro nível, são pessoas ignorantes. Eles adoravam anjos, espíritos intermediários, e não diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez eles colocam situações adicionais para que o homem chegue até Cristo, consiga ou adquira a salvação. Mais uma vez eles buscam outros caminhos com entendimentos humanos para dizer que vai levar o homem a Deus. O livro de Timóteo fala que existe só um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem.
Mas, no entanto, você vai perceber ao longo da nossa conversa que eles vão utilizar métodos, espíritos, situações para dizer que o homem precisa de um mediador, e esse mediador, essa pessoa que vai fazer a ponte, ela não relaciona a Cristo. Ela se relaciona a qualquer coisa, mas não a Jesus Cristo. Então, o que eles enfatizavam como essa mistura, esse sincretismo, que valia era a experiência pessoal de cada um. Cada um que fazia algo, que recebia ou que poderia dizer alguma coisa sobre anjos ou sobre espíritos, aquela experiência pessoal valia mais do que a escritura. A prática do culto aos anjos é uma prática explicitamente proibida na Bíblia. Explicitamente proibida na Bíblia. Nós vamos ver em Mateus capítulo 4, verso 10, onde Jesus Cristo fala, e justamente é uma sequência daquele momento em que ele passa por tentações no deserto, e ele diz assim: ao teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Também em Apocalipse 19:10 vai ter uma outra situação em que João se ajoelha diante do anjo e ele fala que não é para adorá-lo. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia que esse culto, essa atitude, ela é proibida. As Escrituras deixam isso bem claro. O único digno de adoração, de louvor, de que teus joelhos se dobrem diante dele, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. É aquele que nós nos prostramos, aquele que nós nos dedicamos, aquele que com prazer nós sabemos que sim, por amor deu sua vida por nós e por todo aquele que nele crê. Ele vai falar também de visões, revelações, que esses falsos mestres haviam recebido. E mais uma vez você vai perceber semelhanças de algumas seitas, de homens que falam que receberam algo a mais, além do que a Bíblia diz. Escrevem livros, têm bastante seguidores, isso em todo o mundo, porque algo a mais foi dito que a Bíblia não diz. Mas ora, o cânon está fechado. Deuteronômio 29 diz que aquilo que Deus quis revelar ao homem está escrito. Tudo que Deus quer que nós saibamos, ele já deixou escrito. E Jesus Cristo é o fim da revelação. É a última revelação de Deus para o homem. É aquilo que Deus quer para nós. E nós vamos verificar isso, que a Bíblia vai nos indicar essa condição em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que diz que, havendo Deus falado outrora, muitas vezes através dos pais e profetas, nesse momento ele fala ao homem através do seu Filho. Esse Filho é Jesus Cristo. Então, mais uma vez, são homens, são pessoas, são lobos aproveitadores, tentando invadir o aprisco. E o único remédio, o único antídoto, e agora está muito em voga a palavra vacina, a única vacina contra a heresia é Bíblia. É conhecimento bíblico, é leitura, é oração, é escola dominical, é culto de doutrina, é conhecer o que Deus quer para nossas vidas, através da sua palavra, através da revelação verdadeira, através do que o Filho, que é herdeiro de todas as coisas, diz para a gente. E é muito importante que nós não nos apeguemos e estejamos muito atentos a isso. Meu irmão, você não fez nada para que merecesse a salvação. Foi uma obra exclusiva da graça de Deus na sua vida e na minha vida. Nós anteriormente éramos filhos da ira, réus de condenação, nós éramos inimigos de Deus. Mas pela vontade absoluta e restrita do Pai, que olhou para nós certamente com misericórdia, todos nós estamos aqui compartilhando o que a Bíblia nos diz, pela misericórdia que Deus teve nas nossas vidas, mas nós não fizemos nada para isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Até a fé
que levou, foi salvífico, que levou você a aceitar, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi Deus que colocou em você. Para que ninguém se glorie, nós não merecíamos. Esses homens, eles começam a idolatria, que é adorar anjos. Eles começam se colocando humildes como juízes, ou seja, eles julgam os cristãos, literalmente. Esse é o termo mais correto. Eles vivenciam visões, eles falam com espíritos, trazendo novas condições, novas doutrinas diante dos homens. E o que nós vemos é uma idolatria desenfreada, retirando Deus do seu local e colocando o homem sentado na cadeira de Deus. No verso 19 ele vai falar justamente da igreja e vai falar da cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Vamos ver juntos. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que procede de Deus. Aí nós vamos ver igrejas que crescem absurdamente. Que a cada culto, a cada empreitada, a cada campanha, vidas e mais vidas se rendem a essa igreja, a essa denominação. Mas o questionamento esse crescimento é um crescimento que vem de Deus? É um crescimento saudável? É um crescimento espiritual? Ou não é um crescimento espiritual? A igreja tem crescido espiritualmente ou não? Ou ela tem crescido dentro desse arcabouço de culto a anjos, de legalismo, de usos e costumes, de experiências individuais de cada pessoa, sendo essa experiência tendo valor maior que a palavra de Deus? E isso é muito perigoso. Eu peço que os irmãos se atentem muito a isso. A minha experiência espiritual não é maior que a palavra de Deus. Ou a experiência que eu penso que tenho espiritual, ela não é maior que a palavra. A palavra é que baliza todas as condições, é que nos vai dar o norte, é que vai dizer se aquela experiência que nós tivemos, ela está na Bíblia, ela condiz com o que a Bíblia nos recomenda, que a Bíblia nos orienta ou não. Né? Tudo isso nós vamos verificar dessa forma. Então, Cristo é o cabeça da igreja. E você vê que a igreja de Colossos, pelo fato de estar recebendo essa investida do falso mestre, ela estava andando, esse corpo estava andando em descompasso com a cabeça. E você imagina, a cabeça é quem dirige todo o corpo. A cabeça é quem dá toda a condição do homem do corpo se movimentar, do corpo andar, de todos os movimentos, de todas as funções. Aí você imagina a rebeldia do corpo em relação à cabeça. A cabeça dá uma direção, diz como é, mas o corpo está seguindo na direção contrária, numa direção diferente. Então o que acontece? Esse crescimento não é um crescimento que vem da parte de Deus. São pessoas que na verdade estão inimigas da palavra de Deus dentro da própria igreja. E nós devemos nos atentar muito a isso. Então nós vamos ver em João capítulo 15, verso do 4 ao 5, que é muito conhecido de nós, que vai falar justamente sobre os ramos, né? Sobre os ramos, né? Jesus Cristo, né? Enfim, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Permanecerei em vós. Eu gostaria de ler com os irmãos rapidamente, né? João capítulo 15, verso a partir do verso 4. Vamos ver aqui. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. A frutificação do cristão, o crescimento saudável da igreja, está ligado a Jesus Cristo como cabeça. Tudo bem, igreja A ou B está crescendo. Beleza, mas que fruto ela está dando? Ela está enxertada onde? Ela tem se alimentado de quê? Ela tem se alimentado de quem? Então, é algo que nós devemos pensar e refletir com muita tranquilidade, com muita parcimônia. Olhando para a nossa igreja hoje, eu vou falar a primeira igreja batista em Abreu Lima,
Que frutos ela tem dado? A cabeça tem coordenado todas as ações do corpo, nós temos um corpo revolto. Nós podemos ver que nesse momento muito particular em que a humanidade está vivendo, a nossa igreja, a nossa primeira igreja batista em Abreu Lima, ela tem sido guiada, orientada por essa cabeça. E o corpo tem reagido de acordo com essas orientações. O que mostra uma consonância, o que mostra um sinal de submissão da igreja à vontade do Senhor. E é motivo de muita alegria nós vermos e presenciarmos isso. Seguindo, irmãos, nós vamos chegar agora ao assentismo. Nós vimos o legalismo, vimos o sincretismo, agora nós vamos falar do assentismo, que justamente vai ser os últimos versículos a serem examinados, os últimos 4 versículos de Colossenses capítulo 2, verso do 20 ao 23, que diz assim a palavra do Senhor. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, não sujeitais às ordenanças. Não manuseie isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. De uma forma bem rápida e tranquila, o assentismo ele tinha o objetivo de fazer o homem crescer espiritualmente, se abstendo das coisas ou privando-se dela. Tinha o objetivo de fazer o homem crescer espiritualmente, se abstendo de coisas ou privando-se dela. E que privações, que restrições seriam essas? Eles sugeriam a prática de jejuns prolongados, Tinha a ideia de se vestir, ter roupas de pele de animais, Essa é uma das ideias. Evitar dormir, se fragelar, e tudo isso buscando uma santidade, buscando uma aceitação da forma da parte de Deus, buscando expurgar desejos que o homem tinha. Que o homem na verdade tem. Nós podemos comparar de uma forma bem direta. Nós vamos ver pessoas que vão de joelhos de um local ao outro, joelhos sangrando. Alguns, mesmo em calçamento ou enfim asfalto, fingirem estar nadando, ralando todas as costas, levando os tijolos na cabeça a algum lugar, se privando saindo andando de um local bem distante ao outro, caminhando quilômetros, às vezes dias, para chegar de um lugar ao outro, nessa regra do assentismo. Se você consegue visualizar alguma igreja, alguma doutrina, algum local que faz isso, não é mera coincidência não, estão fazendo mesmo. É sempre o homem se colocando, na verdade, numa posição de merecimento. Se eu me encastrar disso, se eu fizer aquilo, se eu mortificar meu corpo de tal forma, eu vou conseguir o favor de Deus. Deus nunca nos pediu para fazer isso. Você não vai encontrar nenhum texto sugerindo de longe algo desse tipo de prática. E os homens buscavam vencer desejos e conseguir favor de Deus e adquirir santidade através de méritos próprios. Mas eu já comentei um pouquinho atrás que é a graça de Deus que nos cobre. É o sacrifício de Jesus Cristo. Mas esses homens, esses falsos mestres, dentro dessa doutrina, buscavam impor ao corpo um sofrimento físico. Isso vem da filosofia. A filosofia que diz que o corpo é mau e a alma, o espírito é bom. Então o corpo mereceria sofrer para que dele fosse expurgado os desejos maliciosos, os desejos pecaminosos. Mas o autor deixa claro que, muito pelo contrário, isso só ressaltava a sensualidade daqueles homens. Então você imagina que tortura. Jesus Cristo, ele nos libertou. E se ele nos libertou, nós somos de fato livres. E somos de fato livres mesmo. Nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus.
Evidentemente, por algum motivo você pode precisar fazer uma dieta, você pode precisar fazer algo em relação ao seu corpo e a Bíblia não te proíbe disso. Desde que seja algo saudável, que não seja uma agressão contra o ser humano que Deus criou, contra esse Filho de Deus que é você e que sou eu. No entanto, aqueles homens naquele lugar pregavam isso como uma forma a mais de se aproximar de Deus. Então, se você observar o legalismo, o sincretismo e o assentismo, ele sempre busca a ação humana dentro da salvação. Ele exclui a graça. Ele exclui a graça. É uma doutrina de autonegação. Não prove, não manuseie, não toque. Olha, Cristo morreu por nós. E o que é que acontece? A nossa união com Cristo está na morte dele. Nós morremos com Cristo. Nós somos nova criatura. Se pudéssemos andar da forma correta, andaríamos com o atestado de óbito e o atestado de nascimento, os dois juntos. Isso até parece loucura, mas o comentarista do livro, ele nos sugere isso. Ele fala aqui o atestado de óbito dizendo que morremos com Cristo. E morremos para quê? Morremos para o pecado, morremos para o mundo. Morremos para essas doutrinas loucas, morremos para essas heresias, morremos por usos e costumes. E do outro lado tem o atestado de nascimento. Jesus Cristo morreu, morremos com ele, atestado de óbito. Atestado de nascimento, Jesus Cristo ressuscitou, ressuscitamos com ele. E ressuscitamos como uma nova criatura, como um novo ser, como uma nova pessoa. Livre de todos os julgos, de toda a lei. Livre de tudo aquilo que nos afastava de Deus. O escrito da minha dívida e da sua dívida, ela está pregada na cruz de Jesus Cristo. Se pudéssemos ver a cruz de Cristo com os olhos espirituais, o edito da minha dívida, da sua dívida, estaria lá pregada. Mas ao contrário, quando esses hipócritas imprimiam esse sofrimento não só a ele, mas às pessoas, e não falavam da liberdade em Cristo Jesus, ao invés de ressaltar a salvação, só ressaltava o pecado. Só ressaltava a própria lei. Só ressaltava o êxito. Então, meu irmão, eu quero concluir essa nossa breve explicação, essa nossa breve aula, com humildes palavras, dizendo para você que hoje está comigo, que Jesus Cristo ele nos libertou. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 5, verso 1. Eu peço que você abra na sua Bíblia e nós vamos ler juntos, para finalizar toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Quero ler de novo com você. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firme, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou. Você e eu, meu irmão e minha irmã, nós não somos mais devedores. Tudo que havia de ruim no sentido de pecado, de distância de Deus na nossa vida, isto foi solucionado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando você olhou para Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados. Eu não sei de que forma foi, se foi em um momento na igreja, se foi na sua casa sozinho, se foi diante de um louvor, diante de uma conversa com um amigo, certamente de uma pessoa que te amava, enfim. Mas você, o Evangelho chegou até você. E você, em arrependimento, chorou, certamente, e se alegrou depois. Chorou entendendo o quanto distante estava de Deus e quanto a tua vida ela era contrária à vontade de Deus diante dele. E se alegrou no momento em que entendeu, em que o jugo, em que o peso que existia nas tuas costas caiu. E você foi de fato livre de todo o pecado.
E hoje você deve, necessariamente, nesse processo de santificação, estar numa novidade de vida. Novidade de vida em Cristo Jesus, distante do legalismo, inclusive sem aplicar o legalismo na tua casa, meu irmão, minha irmã. Longe do sincretismo, sem ter misturas na tua vida, sem ter misturas na tua casa, sem ter mistura no teu trabalho. Longe do assentismo, impondo sofrimento às pessoas, sofrimento a você mesmo, achando que através disso você terá o privilégio de chegar a Deus. Você não precisa de nada disso, nem da prática, nem do uso dessas coisas, porque Jesus Cristo é suficiente para te salvar, como já te salvou. Então, nesse instante, eu quero orar com você para que possamos encerrar a nossa palavra, a nossa breve aula. Oremos, baixa a tua cabeça. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua presença, Senhor. Eu oro por aquele que escutou, Senhor, essas palavras, que possa ter acompanhado, que possa ser edificado, Senhor, pela palavra de Deus, Senhor. Quem estava aqui falando era um homem pecador e muito necessitado da tua graça e da tua misericórdia. Então, invada esses lares, Senhor. Senhor, continua dando a eles a alegria e o prazer da salvação, Senhor, e protegendo a sua mente, Senhor, de todo tipo de heresia, de todo tipo contraditório de informação que possa chegar, Senhor. Que a Bíblia sempre resplandeça como autoridade suprema, Senhor, e a mensagem que Deus quer para a nossa vida. E tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que você possa ter um bom domingo na presença do Senhor. Um abraço.